Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler hoje Atos, capítulo 13 ao 16, capítulo 13, partiu leitura. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram e oraram, e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta seu nome, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Pergue, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também dando testemunho disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, dizia: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo,
Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades, porquanto não conheceram a este Jesus, condenando-o, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouve ler todos os sábados. E se bem que não achasse nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando haviam cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-os do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, ao qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo segundo, tu és meu filho, hoje te gerei. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim: dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi, pelo que ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto aos seus pais e experimentou corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção experimentou. Seja-vos, pois, notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por ele é justificado todo aquele que crê. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis. Se alguém vou-la contar, quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era misto que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós viramos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade, suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça, concedendo
que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E se dividiu o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, havendo motim tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem. Eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia e a região circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuva do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e, havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes feito eleger anciões em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando então a Prisídia, chegaram a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja, por um trecho do caminho passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja
e pelos apóstolos e anciões, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Disse o Senhor, que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, Deus dos tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, escolheram homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões, irmãos aos irmãos, dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que algum dentre nós, aos quais nada mandamos, vos tem perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por palavras vos anunciaram as mesmas coisas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, e dessas coisas farei bem de vós guardar, bem vos vá. Então eles, tendo-se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz, de volta aos que haviam mandado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável
que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Capítulo 16. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e de dia em dia cresciam em número. Atravessando a região de Frígio-Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante da Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mícia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia e colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e o arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz,
saltou dente e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu-lhes: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram, pediram-lhe desculpa e, tirando-os para fora, rogavam que se retirasse da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você, seja membro do canal, nos ajude aí. Temos 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando muito. E no final do vídeo tem o nosso QR Code aí na imagem. Você pode escanear e fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.